Continuando os estudos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, vamos falar um pouco sobre a vigência das normas. E isso é importante porque vai nos apontar quando uma norma é aplicável ou não. E para isso, precisamos entender alguns conceitos, como o conceito de validade, o conceito de vigência, o conceito de vigor e eficácia. Começando pelo conceito de validade, que é quando uma norma ou lei passa a pertencer ao ordenamento jurídico. E como vimos em aulas anteriores, quando ela passar a pertencer ao ordenamento jurídico, ela será uma lei solta, ou estará contida em um código ou em um determinado estatuto. E para pertencer ao ordenamento jurídico, ela terá que ter validade formal e material. Tendo validade formal, significa que ela foi produzida pela autoridade competente e teve o procedimento adequado para adentrar ao ordenamento jurídico. E nós vamos estudar com mais profundidade, nas aulas de direito constitucional, a questão da competência e do procedimento adequado para a inserção das normas no ordenamento jurídico. No entanto, nesse primeiro momento, é importante lembrar que a validade formal diz respeito à formação da norma por autoridade e procedimento corretos ou adequados. De outra sorte, a validade material diz respeito à coerência que essa norma terá com relação ao ordenamento jurídico como um todo. Portanto, ela não poderá contradizer as leis de forma geral, nem mesmo a hierarquia, seja ela de hierarquia igual ou superior a esta norma. Em relação à hierarquia, nós vimos em aulas anteriores a questão da pirâmide kelsiana de normas. Assim, a validade está relacionada a questões técnicas de entrada da norma no ordenamento jurídico, questões formais. No entanto, a validade ela tem relação com a vigência, porquanto a vigência diz respeito a quando a norma está passível de produzir efeitos no mundo jurídico, em tese. E isso diz respeito à questão temporal da norma. Podemos entender isso na leitura do artigo 8 da Lei Complementar nº 95 e no artigo 6 da LINDB. E o artigo 8 fala que a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entrada em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. E ainda que a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. E, por fim, que as leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula "esta lei entra em vigor após decorridos o número de dias de sua publicação oficial". Já em relação ao artigo 6 da LINDB, ele informa que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Reputam-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Considera-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. E, por fim, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Dessa forma, a vigência é quando a lei é passível de produzir algum efeito em tese. Em tese por quê? Porque o próprio artigo deixa claro que deve existir um período para conhecimento ou mesmo adaptação da lei, quando esta lei não for de pequena repercussão, para que essa entre em vigor. E esse período é chamado de vacância, ou também conhecido como vacatio legis, que é um prazo estabelecido pela lei para que a lei passe a produzir efeitos. E aqui estamos falando dos efeitos concretos, ou que tenha publicidade adequada, nos termos do artigo 8 da Lei Complementar número 95 que acabamos de ler. E passado o termo de vacância, a lei passa a ter vigor, ou a vigorar, a ter força vinculante. E esse vigor pode se dar até mesmo após a sua revogação, conforme descrito no artigo 2 da LINDB, que diz
que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. E ainda, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. E que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. E por fim, que salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Dessa forma, uma lei pode estar em vigência, mas não estar em vigor, seja por conta da vacância ou por ter passado o prazo de vigência e ela manter o vigor. Assim, uma lei vigente passa a ser obrigatória quando entra em vigor, tanto para as pessoas de modo geral, como para as autoridades. E entrando em vigor, a lei passa a ter eficácia, que é quando ela passa a produzir os efeitos concretos determinados pela lei. E esta eficácia pode ser uma eficácia técnica, uma eficácia fática ou uma eficácia social. A eficácia técnica é aquela que depende de uma regulamentação para que a lei passe a produzir efeitos efetivos. Esse tipo de eficácia técnica suspende a eficácia da norma, porquanto não está regulada. Já a eficácia fática é quando a tecnologia ou situação que a lei regula não foram criadas ou desenvolvidas ainda. Podemos citar como exemplo a mudança da sua mente para um outro corpo. E nós sabemos que não existe uma tecnologia ainda para isso. É possível que exista uma lei que regule essa situação. No entanto, ela só será aplicável quando a tecnologia que fizer essa substituição exista. Até lá, ela não terá eficácia fática. Por fim, temos a eficácia social, que é quando uma norma é desrespeitada e não oferece punição ao infrator. E a não punição não está relacionada ao fato da lei não ter punição, mas sim ao fato do administrador não punir efetivamente. E podemos citar vários exemplos aqui, mas um exemplo bem prático seria andar com a mão para fora do carro. Existem vários lugares onde você verifica as pessoas andando com a mão para fora do carro, e isso é contra a lei, punível no Código de Trânsito. No entanto, raramente você vê uma punição em relação a isso. Mas se você for multado por não andar com as mãos no volante do veículo, saiba que isso existe e a multa será válida. No entanto, tanto a eficácia fática como a eficácia social, elas não suspendem a eficácia da norma, diferente da eficácia técnica. E é importante frisar que esta eficácia que estamos estudando aqui, ela é diferente da eficácia das normas constitucionais, que será estudado mais à frente nas aulas de direito constitucional. Por fim, vamos deixar um pouco mais palpável tudo o que acabamos de verificar através de um gráfico, onde temos a linha do tempo, e nesse caso, quando existir o desejo ou a vontade de se produzir uma determinada legislação ou regular um determinado fato do mundo real, existirá uma propositura tanto legislativa como executiva como judicial, observando aqui que, em regra, a propositura de lei se dá pelo legislativo, que após o rito específico terá a sua promulgação aprovada pelo chefe do executivo. E a partir desse momento, essa regra passa a ser válida. No entanto, ela não produz nenhum efeito até que haja sua publicação, fazendo com que ela seja vigente. Lembrando que, a partir da publicação, pode haver a retroatividade da lei, que no direito brasileiro é proibido, em regra, salvo no caso da lei penal mais benéfica ao infrator. E a lei válida e publicada pode passar por um período de vacácio, ou não, como vemos aqui embaixo, podendo entrar em vigor na data da sua publicação, mas tendo o período de vacácio, ela entrará em vigor após o período de vacácio. No entanto, mesmo durante a vacácio, ela será vigente. E após o vigor da lei, ou quando ela passa a vigorar, ela segue a regra do tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato. E a partir daqui, passa a ser obrigatório
o cumprimento da lei, passível de sanção ou não, até que haja a cessação da lei, por ser ela uma lei temporária, ou a revogação dessa lei. No entanto, ela poderá permanecer em vigor após a sua cessação ou revogação, trazendo assim o efeito da ultratividade da lei. Dessa forma, é possível existir uma lei em vigor sem vigência, que produz assim seus efeitos. Como exemplo da ultratividade da lei, ou seja, quando uma lei ainda está em vigor mesmo sem vigência, podemos citar como exemplo a abertura da sucessão que se deu na época do Código de 1916, do Código Civil. A lei diz que a regra da vigência da lei que será reguladora da sucessão vai ser a lei da abertura da sucessão, ou seja, a lei na época da morte. E se a pessoa morreu antes da vigência do Código Civil de 2002, então a sucessão dela será regulada pelo Código Civil de 1916. E a cessação ou revogação da lei se dará por uma nova lei ou pela expiração do prazo, caso seja uma lei temporária. Dessa forma, fica fácil perceber que a validade da lei se dá após a promulgação e que a vigência da lei se dá após a sua publicação. No entanto, o vigor, ou quando ela passa a vigorar e produzir efetivamente seus efeitos, pode ser a partir da publicação ou a partir do termo da vacatio legis, podendo vigorar até depois da sua cessação ou revogação. Assim fica claro a questão da aplicabilidade da norma no ordenamento jurídico.